A gente vai trazer também ao vivo reportagem para falar da movimentação da FAB em relação ao Egito. Um avião da FAB chegou nesta manhã ao país com 2 toneladas de alimentos para serem entregues à população que vive em Gaza. Além de levar essa ajuda, essa aeronave nossa da Presidência da República vai substituir outra que está no Cairo desde muito tempo já, vocês devem lembrar, desde o comecinho da guerra, né? Porque, enfim, não faz muito tempo, mas já parece que ela tem uma intensidade tão grande que se arrasta há muito tempo. Essa aeronave está parada no Cairo esperando a liberação da passagem dos moradores brasileiros, especialmente pela passagem de Rafah. Essa liberação depende do Egito, especialmente, e ainda não saiu nem tem prazo. Gabriela Prado traz mais informações, Gabi, então, sobre a FAB sendo utilizada para ajudar no que for preciso ali, né, na urgência das necessidades humanas básicas daquela população. Gabi. Oi, Tainá. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, esse avião que saiu daqui do Brasil ontem pousou às 10h30 da manhã, horário de Brasília, 4h30 da tarde, horário local do Egito, lá no Cairo, com 2 toneladas de alimentos doadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Estão aí quilos de arroz, também derivados de milho e leite em pó, para, quando possível, fazer essa travessia por caminhões até a faixa de Gaza nessa ajuda humanitária. Eu acabei de apurar aqui com a Jussara Soares, nossa analista, porque a gente quis também explorar como é feito esse caminho do Egito até a faixa de Gaza, se os brasileiros já tinham, por exemplo, recebido essa ajuda humanitária, porque a gente sabe, por exemplo, que os caminhões que estão entrando são insuficientes para atender as demandas mais básicas da população. Então, eu vou ler aqui junto com vocês o que a Jussara conseguiu apurar, por exemplo, com o embaixador brasileiro no Egito. Olha, ele falou que funciona da seguinte forma quando essa carga de ajuda humanitária chega lá. Eles mandam primeiro uma comunicação oficial para o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito para informar sobre essa doação que vai para a faixa de Gaza. A partir daí, eles entram em contato com o Crescente Vermelho, que faz chegar a doação. E aí eles afirmam que, por exemplo, quando entregam para o Crescente Vermelho, eles não têm como acompanhar se o caminhão chega do outro lado de Gaza, porque eles também, na embaixada, não podem se locomover para essa área do conflito. Mas essa é a parte, então, da Embaixada Brasileira no Egito, que recebe essas doações, avisa ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito, que faz essa comunicação com organizações para fazer a passagem. Lembrando que essa é a segunda vez que o avião leva insumos para serem entregues na faixa de Gaza. O primeiro avião partiu no dia 16 de outubro e foi também para o Egito e levou purificadores de água, cerca de 40 purificadores de água, também alimentos e kits de primeiros socorros, remédios para as pessoas que estão na faixa de Gaza. A gente conseguiu também apurar que essa primeira leva de mantimentos, por exemplo, ela chegou até os brasileiros, né? Esses purificadores de água que são tão importantes para essa população que está sem acesso a insumos básicos. E, para finalizar, o que a CNN Internacional aponta é que 157 caminhões com ajuda humanitária atravessaram do Egito para a faixa de Gaza até este momento. E aí eu quero recordar um número que o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, passou para o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, durante aquela cúpula do Egito. Eles fizeram um encontro bilateral e ele disse que, no mínimo, são necessários 100 caminhões por dia para atender às necessidades básicas da população. A gente teve 157 até agora, um número bastante reduzido. Segundo a CNN Internacional, também 81 caminhões estão ali na fronteira, passando por inspeções das forças israelenses para poder entrar nesse território. Tainá, Uribe. Gabi, é uma situação muito difícil em condições normais, porque a água potável, o acesso é muito pequeno na região do sul da faixa de Gaza. Você precisa dos dessalinizadores. Então, em uma situação de guerra, piora muito mais. Essas pessoas têm acesso a 3 litros de água no máximo por dia para tomar banho, para cozinhar, para beber. Então, é uma situação extremamente difícil. Ficaram sem comunicação agora. O governo brasileiro tem conseguido falar com eles, mas a entrada desses caminhões tem ocorrido num ritmo bastante lento e o governo israelense tem sido cobrado em relação a isso pela comunidade internacional. Muito obrigado.